Segundo orçamento, dentro do custo de produção. Falamos da matéria-prima, agora a gente vai falar do orçamento da mão de obra direta. Para se elaborar esse orçamento é necessário ter as seguintes informações: identificação do tempo de mão de obra direto necessário em cada departamento e separado por produto e o custo da hora de trabalho. Então, uma observação com relação a esse orçamento. Quando nós falamos de mão de obra direta, estamos falando daquelas pessoas que trabalham diretamente com o produto. Geralmente, o produto, quando a gente fala diretamente com o produto, a matéria-prima vai passar dentro de alguns departamentos esses que estão as pessoas alocadas e que vão trabalhar diretamente nessa matéria-prima e que do outro lado vai sair um produto, tá bom? Então, por exemplo, a gente está falando de sapato, de carteira. Então, de um lado vai entrar couro, vai entrar forração, vai passar dentro de vários departamentos onde terão pessoas trabalhando em cima daquele couro, daquela forração, para que saia numa ponta a carteira ou a bolsa. Tudo bem? Então, esses departamentos das quais passa a matéria-prima e lá na ponta sai um produto, nós chamamos de departamentos produtivos. Tá? E é dentro desses departamentos produtivos que estão as pessoas que vão trabalhar diretamente com o produto. Então, quando nós falamos de mão de obra direta, as pessoas que trabalham diretamente com o produto, com a matéria-prima, estão alocadas dentro desses departamentos produtivos. Então, por que eu consigo mensurar a quantidade de mão de obra para se produzir uma carteira ou uma bolsa, por exemplo? Porque dentro desses departamentos produtivos, consegue-se mensurar o tempo que cada pessoa gasta para se fazer tanto carteira como bolsa, tá bom? Então, a mão de obra direta fica dentro dos departamentos produtivos. Dentro desses departamentos é possível mensurar o tempo que cada pessoa, cada funcionário gasta para se fazer uma unidade do produto. Então, na hora de elaborar o orçamento da mão de obra direta, esse orçamento ele tem que ser separado por departamentos. Então, se a empresa tem 2 departamentos produtivos, vou fazer de um e vou fazer de outro. Qual que é o tempo gasto para se produzir o meu produto A, meu produto B, C e B dentro de cada departamento? Depois disso, eu vou definir a questão do valor da hora do funcionário e defino no final qual o custo com a mão de obra direta esperada para o próximo ano. Então, olha só, continuando o nosso exemplo. A empresa Só Couro S.A. apresentou os seguintes dados para a elaboração do seu orçamento de mão de obra direta. Carteira. Então, olha só, no nosso exemplo, para se produzir tanto carteira como bolsa, a empresa possui 2 departamentos produtivos, que são esses departamentos na qual a matéria-prima passa e do outro lado sai um produto pronto. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o departamento de corte e de costura. Então, aqui a gente vai definir qual o tempo gasto dentro de cada departamento para se produzir uma unidade de cada um dos meus 2 produtos, carteira e bolsa. Então, olha só. Carteira. A carteira, ela gasta uma fração de 0,10 hora por unidade dentro do departamento de corte. E a carteira, dentro do departamento de costura, gasta uma fração de 0,25 hora por unidade. A bolsa, dentro do departamento de corte, ela gasta aí uma fração de 0,15 hora por unidade, ou seja, por bolsa, e dentro do departamento de costura gasta uma fração de hora de 0,40 hora por unidade. Ou seja, uma carteira, ela demora um determinado período de tempo para ser fabricada, para ser processada dentro de cada um desses departamentos. Então, ela entra aqui. Então, para se fazer uma carteira, gasta um determinado tempo para se produzir uma unidade dessa carteira aqui, vai para outro departamento, as pessoas trabalham um determinado período de tempo também para se fazer essa mesma unidade. A mesma coisa com as bolsas. Então, essa é a primeira etapa para se elaborar o orçamento da mão de obra direta. Qual o tempo gasto para se produzir uma unidade do meu produto dentro de cada um dos departamentos produtivos? Aqui também é o chamado custo padrão. Nós temos lá o padrão de matéria-prima, né? Uma quantidade necessária para se produzir uma unidade do meu produto, e aqui nós temos também uma quantidade necessária de tempo, né? Agora a gente está falando de tempo, para se produzir a mesma unidade de cada um dos produtos
que a empresa fabrica, no caso couro, no caso sapato e no caso carteira, bolsa e carteira. É tudo feito de couro. Olha só, a planilha, o visual da planilha do orçamento da mão de obra direta também é semelhante ao orçamento da matéria-prima, tá? O primeiro ponto que nós temos que ter é o seguinte: as horas exigidas para a produção. Na matéria-prima, nós tínhamos a quantidade de matéria-prima para atender a produção de cada um dos dois produtos, tá bom? E chegamos na quantidade de cada uma das matérias-primas. Agora, a gente vai definir o tempo total necessário dentro de cada departamento, tá? Para atender aquele orçamento de produção. Então, olha só, horas exigidas para a produção. Carteira, 3.660 horas no departamento de corte e 9.150 horas no departamento de costura. Bolsa, há uma expectativa de 6.392 horas dentro do departamento de corte e 17.044 horas dentro do departamento de costura. Então, isso aqui é número de horas de cada um dos dois produtos dentro de cada um dos dois departamentos para atender aquele orçamento de produção. Como chegamos nesses valores? Pegamos o tempo de cada um, o tempo necessário para se produzir uma unidade de cada produto dentro de cada departamento e multiplicamos pela produção necessária, ok? Com o volume total de horas dentro de cada departamento, olha só, departamento de corte, 10.000 horas e 52. E costura, 26.194 horas. É o tempo que se projeta gastar no próximo ano para produzir esses meus dois produtos. Vou multiplicar isso pelo custo da hora e vamos definir que a hora do funcionário no departamento de corte é de R$ 25,00 e de costura R$ 19,00. Multiplicando esse total de horas pelo custo da hora, nós temos aí uma projeção de custo de mão de obra direta de R$ 251.287,50 no departamento de corte e R$ 497.686 no departamento de costura. Então, a expectativa, a projeção para o próximo ano com gastos relacionados à mão de obra direta é de R$ 748.973,50. Tá bom? Então, esse também é um gasto relevante dentro de uma organização. Assim como a matéria-prima, a mão de obra direta. Então, esses são gastos que têm que ser muito bem elaborados, porque esses gastos eles vão dar um impacto direto na rentabilidade da empresa, no resultado da empresa, tá bom? Então, duas informações importantes. Primeiro, para se elaborar tanto matéria-prima como mão de obra direta, eu preciso primeiro do volume de produção, da importância que esse orçamento de produção seja muito bem elaborado. E segundo, nós precisamos das quantidades padrões, ou seja, quanto de matéria-prima é necessário para se produzir cada unidade do meu produto e qual o tempo necessário para se produzir cada unidade do meu produto. E sendo que na mão de obra direta nós temos o detalhe de que nós temos que abrir esse orçamento por departamento produtivo, ok? E nós temos aqui agora o orçamento dos custos indiretos de fabricação, que são aqueles custos que eu não consigo amarrar em relação ao volume de produção, eu não consigo fazer um relacionamento em relação ao volume de produção, porque, como o nome diz, são custos indiretos, ou seja, ele não são custos que estão relacionados diretamente ao produto, são custos que não existe uma mensuração exata de quanto eu utilizo para se produzir cada unidade do meu produto. Então, olha só. Abrange todos os custos fabris que não podem ser classificados como mão de obra direta ou matéria-prima. Inclui os custos incorridos indiretamente como combustíveis, lixas, material de escritório, mão de obra direta, indireta, etc. Imagine uma produção, uma fábrica. Nós temos então a matéria-prima, faz o produto. Temos as pessoas que estão mexendo naquela matéria-prima que vai virar um produto. Todos os outros gastos ali, numa fábrica, no chão de fábrica, todos aqueles gastos nós chamamos de custos indiretos. Indiretos porque não possui uma mensuração exata, uma medida para falar quanto desse custo vai para cada um dos meus produtos.
Por exemplo, o aluguel. Então, quanto que o aluguel é um custo indireto e fixo. Então, todo mês a empresa paga o aluguel, independente se aumentou ou diminuiu a produção, se produziu mais ou menos um determinado produto. Então, não é possível medir com exatidão quanto do aluguel vai para cada uma das unidades produzidas, ao contrário da matéria-prima e da mão de obra direta. Então, departamento de manutenção, de repente um lubrificante, uma graxa que vai fazer uma determinada manutenção preventiva, por exemplo, nos equipamentos. Não é possível determinar quanto daquilo é utilizado exatamente para se produzir cada unidade do meu produto. Então, os custos indiretos, na hora de se elaborar o orçamento empresarial, geralmente ele tem uma certa dificuldade a mais do que na hora de elaborar o orçamento de matéria-prima e mão de obra direta. Por que isso? Como não consegue amarrar o total de custo indireto da empresa ao seu volume de produção, como na matéria-prima e na mão de obra direta, fica mais difícil você definir esse custo. Porque como a matéria-prima e a mão de obra direta está relacionado ao volume de produção, esses dois custos vão ser definidos com base no orçamento de produção. Os custos indiretos não. Então, geralmente, na prática, como as empresas fazem o orçamento desses custos? Basicamente, trabalhando com dados históricos. Tá? Então, a empresa vai verificar quanto custou um departamento de manutenção, quanto custou um almoxarifado. Algumas empresas têm o que nós chamamos de estação de tratamento de água e resíduos. Então, quanto que custou isso no ano anterior? Faz alguns ajustes, como o dissídio das pessoas que trabalham ali dentro, alguma correção da inflação, por exemplo, e projeta para o próximo ano, tá bom? Mas esse custo não consegue ser feito como os outros dois, ou seja, eu não consigo amarrar esse orçamento com o volume de produção. Então, geralmente, é elaborado com base em dados históricos, ok? Mais uma atividade para vocês. Essa atividade 2, orçamento de compra de matéria-prima. Então, essa atividade, vocês vão ter o exemplo de uma pizzaria. Vocês vão ter aí 2 tipos de pizza e alguns ingredientes, que para nós é a matéria-prima necessária para se produzir cada uma dessas 2 pizzas. E vocês vão ter 2 tipos diferentes. Então, o que vocês vão fazer? Com base na quantidade necessária de cada ingrediente, que é a nossa matéria-prima, vocês vão fazer a projeção de qual o consumo, ou o orçamento de compra de matéria-prima dessa pizzaria com base no volume de produção de cada uma das 2 pizzas, ok? Voltamos já. E aí, pessoal, fizeram a atividade? Então, vocês notaram que para se fazer o orçamento de compra de matéria-prima, necessariamente vocês precisaram das seguintes informações. A quantidade do produto da empresa, o volume de produção para o próximo ano, projeção do volume de produção para o próximo ano e as quantidades padrões, ou seja, quanto de matéria-prima é necessário para se produzir cada um dos 2 produtos para o próximo ano. Com base nisso, vocês acharam tanto a quantidade de cada uma das matérias-primas, no caso os ingredientes, e depois disso o valor que a empresa planeja gastar com a compra dessas matérias-primas, ok?